Naquela noite, a milionária Helena Vasconcelos queria apenas um jantar tranquilo com os filhos. Nada mais, nada menos. O restaurante era o mesmo onde vivera os momentos mais felizes ao lado do marido. E retornar ali já exigia coragem. Mas o que ela não sabia era que entre as mesas discretas e a música suave, uma cena silenciosa estava prestes a transformar sua vida. Enquanto os gêmeos escolhiam a sobremesa, Helena percebeu um pai solteiro tentando disfarçar a dificuldade de pagar a própria refeição. Ele sorria para a filha com uma ternura que contrastava com a exaustão estampada no rosto. E naquele instante, algo dentro dela se rompeu, ou talvez despertou. O gesto que Helena faria em seguida não apenas mudaria aquela pequena família, mudaria tudo. Revelaria verdades ocultas, reacenderia sentimentos esquecidos e a colocaria diante da decisão mais inesperada de sua vida. E é aqui que a história realmente começa. Era uma vista que sempre a acalmara, mas naquela noite seus olhos carregavam um peso diferente. Não era apenas mais um jantar. Era o retorno a um lugar que ela não pisava havia meses, desde que o marido falecera de maneira inesperada. Lara e Lucas, seus gêmeos de 8 anos, estavam prontos e animados. Lara girava com o vestido azul marinho, testando o movimento da saia com pequenas piruetas. Lucas tentava ajeitar o próprio botão da camisa social, insistindo que não precisava de ajuda. A maturidade dele sempre impressionara Helena, mas aquela autossuficiência também a lembrava do pai. Ela respirou fundo. Ainda doía. "Vamos, meus amores", disse com um tom suave que raramente usava no dia a dia. "O restaurante fecha cedo aos sábados." Os dois correram ao seu encontro e Helena pegou as chaves enquanto o elevador descia. A mão dela tremia levemente, mas ninguém notaria. Ela era Helena Vasconcelos, uma mulher que o público admirava justamente por nunca deixar transparecer fragilidade. Por dentro, porém, ela era um vidro fino, lutando para não rachar. O restaurante era acolhedor, iluminado por lâmpadas douradas que imitavam pequenas chamas. As paredes eram revestidas de madeira clara, e o aroma característico de pão recém-assado preenchia o ambiente. Era ali que Helena e o marido celebravam aniversários, pequenas conquistas e até algumas derrotas, sempre acompanhados de risos que pareciam eternos. Ela caminhava entre as mesas com os filhos, mantendo o queixo erguido. Alguns clientes a reconheceram e cumprimentaram discretamente. Outros fingiram não ver, mas a observavam pelo canto do olho. No fundo, ser reconhecida não a incomodava. O que a incomodava era o motivo do retorno. Quando se sentaram, Helena precisou de alguns segundos para respirar. O garçom ofereceu o cardápio infantil aos gêmeos e eles mergulharam na escolha dos pratos. Helena fingiu interesse no próprio cardápio, mas seus pensamentos se desprendiam continuamente da página. Foi então que viu, em uma mesa mais afastada, quase escondida entre duas colunas, um homem jovem conversava com uma garotinha de cerca de 5 anos. Ele vestia uma camisa simples e surrada, mas estava limpa e bem cuidada. Tinha o cabelo um pouco bagunçado e olheiras discretas, como alguém que trabalhava demais e dormia de menos. A menina usava um vestido florido, provavelmente comprado com esforço. Os gestos dela eram alegres, espontâneos, completamente livres. Helena percebeu que o homem sorria com calma enquanto cortava a comida no prato da filha. Era um sorriso que não escondia dificuldades, mas as atravessava com gentileza. "Mamãe", disse Lara puxando sua manga, "você está bem?" "Sim, meu amor", respondeu Helena, voltando o olhar para a mesa deles. Só estava pensando. Lucas a observou com atenção, sempre mais perceptivo que a irmã. Helena sorriu para não preocupá-lo, mas ele manteve o olhar analítico. O garçom trouxe as bebidas, e Helena percebeu que o pai solteiro havia pedido apenas um prato simples para dividir com a filha. Ele olhou o cardápio mais de uma vez, mordeu o lábio e, por fim, chamou o garçom rapidamente como quem tenta evitar constrangimento.
O garçom compreendeu sem julgamento e fez uma anotação discreta. Helena conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem calculava financeiramente cada decisão, até as menores. Ela viu isso tantas vezes em sua própria infância antes de construir seu império. Mas naquele homem havia algo mais que dificuldade. Havia dignidade. Foi impossível não se lembrar do marido. Um flash rápido atravessou sua mente. Ele segurando as mãos dela na varanda anos antes, dizendo com carinho que a verdadeira força vinha de quem sabia enxergar o outro sem arrogância. Que ajudar não era perder, era lembrar quem você é. Helena piscou para afastar a memória, mas o peso dela permaneceu no peito como um eco. O jantar seguiu com tranquilidade. As crianças conversavam sobre desenhos da escola e faziam perguntas engraçadas sobre o universo. Helena tentava acompanhar com atenção, embora sua mente sempre retornasse à mesa distante. Viu quando o homem acariciou a cabeça da filha para acalmá-la. Viu quando ele sorriu para ela, mesmo cansado. Viu quando ele respirou fundo antes de chamar o garçom de novo. Foi nesse instante que algo, uma intuição, uma memória, um incômodo, a fez observar mais de perto. O garçom aproximou-se da mesa dele e murmurou algo sobre o valor da conta. O homem colocou a mão no bolso, retirou algumas notas dobradas e conferiu. Fez rapidamente um segundo cálculo mental. Hesitou. Quando a hesitação surgiu, Helena sentiu o coração apertar como não acontecia havia muito tempo. Ele tirou mais 2 moedas do bolso e contou novamente. A cabeça baixou um pouco, quase imperceptivelmente. O gesto foi tão discreto que qualquer outra pessoa teria ignorado. Helena não conseguiu. Lara percebeu o olhar fixo da mãe. Mamãe? Quem é ele? Não sei, querida, disse Helena com um tom leve. Só alguém jantando com a filha como nós. Mas seu peito latejava. Algo naquele homem despertava memórias profundas do marido. Era como se ele carregasse a mesma capacidade de ternura silenciosa que o mundo nunca valorizava o suficiente. Por alguns segundos, Helena lutou contra esse impulso. Era ridículo. Ela tinha problemas reais para solucionar no trabalho, responsabilidades enormes, uma imagem pública a zelar. Por que se preocupar com um desconhecido? Ainda assim, a imagem dele contando moedas começou a incomodá-la mais do que deveria. Ela pensou no quão cuidadoso ele fora com a filha, no sorriso que tentava manter vivo, apesar do cansaço evidente, na maneira silenciosa com que suportava a vida. Talvez fosse esse silêncio que mais a tocava. O mesmo silêncio que ela aprendera a carregar desde que perdera o marido. Então, feitas todas as reflexões, Helena inspirou fundo e tomou uma decisão. Chamou o garçom com discrição. Ele se aproximou com respeito, reconhecendo-a de outras visitas ao restaurante. A mesa daquele homem ali, disse Helena, indicando com um olhar sutil, coloque a conta deles na minha. Não diga nada. Quero que seja anônimo. O garçom hesitou apenas o necessário, surpreso com a instrução inesperada, mas logo concordou com um aceno. Claro, senhora Vasconcelos. Helena agradeceu com um gesto. Quando o garçom se afastou, ela sentiu o coração acelerar de um jeito estranho, quase juvenil. Não era aquele tipo de atitude que ela costumava tomar. Não nos últimos anos. O marido faria algo assim. Ela apenas observava. Por dentro, algo parecia se alinhar de novo. Lucas, atento, franziu o rosto. Mamãe, você pagou o jantar dele? Helena se virou devagar, um pouco surpresa com o quanto ele percebia. Paguei, respondeu com honestidade. Às vezes as pessoas precisam de uma ajuda que não têm coragem de pedir. Lara apoiou o queixo nas mãos. Que bonito, mamãe. Helena sorriu, mas havia um nó de emoção na garganta. Fazia muito tempo que alguém não dizia isso sobre ela. Fazia muito tempo que ela mesma não fazia algo espontâneo, impulsivo, genuíno. Por alguns instantes, deixou que aquela sensação se acomodasse dentro dela,
Quando o garçom voltou à mesa do pai solteiro, Helena observou discretamente. Ele murmurou algumas palavras, mas o homem pareceu confuso. Olhou ao redor, tentando descobrir quem havia pago a conta. Colocou a mão no peito de leve como se não acreditasse. A pequena Ana, sem entender, sorriu e puxou a manga do pai. Ele a abraçou com força. Era uma cena simples, mas profundamente humana. Helena sentiu algo quente no peito, algo que parecia esquecido desde o luto. Mas então Daniel, ela ainda não sabia seu nome, olhou diretamente para a mesa dela. Os olhos deles se cruzaram. Foi apenas um segundo, mas foi suficiente para que Helena percebesse que ele havia entendido. Não quem fizera o gesto, mas de onde vinha a compaixão. Ele inclinou a cabeça em um agradecimento silencioso, discreto, quase tímido. Não havia humilhação no olhar dele, apenas respeito. Helena devolveu um aceno mínimo, quase imperceptível, mas por dentro algo se abriu. O garçom trouxe a sobremesa das crianças, mas ela nem percebeu de imediato. Estava absorvendo a troca silenciosa. Era como se aquele pequeno gesto tivesse despertado uma parte dela que dormia desde o falecimento do marido. Quando terminaram a refeição, Helena levantou-se com calma. As crianças pegaram seus casacos e caminharam ao lado dela. Ao passar perto da saída, ela viu o pai e a filha se levantando também. Ele parecia procurar novos caminhos para retribuir um mundo que quase nunca lhe dava algo. Helena desviou o olhar rapidamente. Não queria invadir a privacidade dele. Não queria fazer parecer que esperava algo em troca. Era apenas um gesto de humanidade. Pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Ao sair do restaurante, o vento mais frio da noite tocou seu rosto, trazendo uma sensação inesperada de tranquilidade. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que respirava com leveza. Como se tivesse recuado um passo da imagem rígida que carregava e avançado um passo na direção de algo mais verdadeiro. Lara segurou sua mão. Mamãe, você parece mais feliz. Helena olhou para a filha com um carinho profundo. Talvez eu esteja, meu amor. Lucas caminhava ao lado oposto, refletindo em silêncio. Ele não era um garoto que demonstrava emoções facilmente, mas a noite tinha mexido com ele também. Sua mãe estava diferente, mais suave, mais viva. Quando chegaram ao carro, Helena olhou para o céu antes de entrar. Havia uma calma nova ao seu redor. A cidade parecia menos barulhenta. Ela não sabia ainda, mas aquela simples atitude, tomada quase por impulso, seria o primeiro passo de uma transformação muito maior. Uma que envolveria o homem daquela mesa modesta, a garotinha sorridente e feridas, que ela pensava ter superado. Uma porta havia sido aberta dentro dela, e nada seria capaz de fechá-la novamente. O domingo amanheceu silencioso no apartamento de Helena Vasconcelos. A luz suave do início da manhã atravessava as cortinas como se quisesse trazer calma à sala impecável. Helena estava sentada à mesa do café, ainda de pijama, com uma xícara quente entre as mãos. Deveria ser um dia comum, mas seu pensamento insistia em retornar ao restaurante da noite anterior. O gesto que fizera parecia pequeno ao olhar de quem a conhecia pela fortuna que possuía, mas dentro dela tinha sido algo poderoso. Era como se tivesse movido uma pedra antiga que bloqueava uma parte essencial de si mesma. A memória do marido voltava com frequência desde então, não como dor profunda, mas como lembrança de algo que ainda podia guiá-la. Lucas entrou na cozinha esfregando os olhos. Helena observou que ele carregava aquela concentração séria que herdara do pai. Lara veio logo atrás, com os cabelos bagunçados e o sorriso de sempre. "Bom dia, mamãe", disse Lara, sentando-se pronta para o café. "Bom dia, meus amores." Lucas sentou em silêncio, pensativo. Helena notou. Ele raramente começava o dia assim, tão recolhido. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela com delicadeza. Lucas ergueu a cabeça. "Eu estava pensando naquele homem de ontem. Você acha que ele ficou feliz?"
Helena respirou fundo. A pergunta era simples, mas a resposta mexia com ela de uma forma insuspeita. Acho que sim, disse Helena com um sorriso tranquilo. Às vezes, pequenos gestos mudam o dia de alguém. Lara apoiou o rosto nas mãos. Ele parecia triste antes, mamãe, mas depois ficou com um sorriso bonito. Helena assentiu. Lembrava bem da expressão dele, uma mistura de surpresa e gratidão. Havia uma gentileza natural naquele homem, algo que não se comprava com dinheiro. Foi importante você ter feito aquilo, acrescentou Lucas, abrindo um pão. Às vezes as pessoas não pedem ajuda porque ficam com vergonha. A frase atingiu Helena como uma verdade que ela mesma costumava esquecer. Durante a vida inteira, precisara pedir pouco porque aprendera a lutar sozinha. Mas havia sido o marido quem ensinara a ela que coragem também era saber receber. A saudade veio como um sopro quente. Ela respirou, voltou ao presente e sorriu para os filhos. Obrigada por dizer isso. Era raro que os dois percebessem o mundo com tamanha sensibilidade ao mesmo tempo. Era como se a noite anterior tivesse iluminado algo dentro deles também. Mais tarde, Helena tinha uma reunião importante sobre a nova expansão da empresa. Ela era rigorosa com horários, então deixou as crianças com a governanta e saiu cedo. O escritório ficava em um dos prédios mais altos do centro, e da garagem até a recepção sempre havia pessoas que a reconheciam. A sala principal era moderna, ampla, com vista privilegiada da cidade. Helena caminhou até a mesa com elegância, cumprimentou a equipe e iniciou o dia. Mesmo imersa em números e projeções de mercado, sua mente encontrava brechas para retornar ao pai e à menina. Durante uma pausa, parou diante da janela e encarou o movimento caótico da rua. O celular vibrou com uma mensagem do assessor, mas ela demorou alguns segundos para olhar. Algo estava diferente nela. Uma espécie de atenção nova surgia, como se estivesse mais desperta para detalhes que antes não notava. A reunião terminou às 3 da tarde. Assim que saiu da sala, Helena tirou os sapatos por um instante, sentindo um leve incômodo nos pés. Era raro demonstrar cansaço, mas o gesto involuntário revelava como o dia tinha sido longo. Quando estava prestes a ir embora, foi surpreendida pela secretária, avisando que uma pessoa queria falar com ela na recepção. Ele não marcou o horário, senhora Vasconcelos, disse a funcionária. Mas parece insistente e educado. Helena se intrigou. Qual o nome dele? Daniel. O nome soou como um eco. O ar pareceu mudar à sua volta. Helena precisou de um segundo para reconhecer o sentimento. Não era medo nem incômodo. Era surpresa misturada com uma curiosa expectativa. O pai solteiro tinha ido até ali. Mas por quê? Ele teria descoberto? Diga que estou descendo, respondeu Helena, ajeitando o blazer. O elevador parecia demorar mais que o normal. Ao descer, ela encontrou Daniel parado próximo às portas automáticas, segurando a mão da filha. Ele vestia a mesma camisa simples da noite anterior, agora bem passada, e trazia um olhar humilde, mas firme. Ana, com os cabelos presos em 2 tranças irregulares, parecia curiosa com o ambiente luxuoso. Quando a viu, Daniel endireitou a postura. "Na senhora Vasconcelos?" perguntou ele com um tom educado. Helena sorriu com gentileza, surpreendida com a súbita emoção no peito. "Sim, como posso ajudar?" Ele respirou fundo, claramente nervoso. "Eu vim agradecer pelo que a senhora fez ontem. Não precisava, não sei como descobriu sobre mim ou minha situação, mas a ajuda foi muito importante. Eu não teria vindo se não achasse necessário. Só queria agradecer pessoalmente." Helena franziu o senho com suavidade. "Eu não fiz nada esperando agradecimento." Daniel olhou para o chão, depois para a filha. "Eu sei, mas ainda assim fez. A comida de ontem foi um presente. Não pelo valor, mas porque minha filha não precisa saber como as coisas estão difíceis agora." Ele segurou a mão da menina com cuidado e Ana sorriu timidamente para Helena.
Era um sorriso aberto, confiante, como o de alguém que tinha recebido um momento de paz graças a ela. Eu só quis ajudar, disse Helena com sinceridade, e queria que fosse algo leve para vocês. E foi, respondeu Daniel. Mas eu precisava retribuir de alguma forma, mesmo sem saber como. A simplicidade daquela frase tocou Helena profundamente. Era raro encontrar pessoas que ofereciam sinceridade sem interesses, sem pedir algo em troca, sem querer agradar para obter vantagem. Daniel parecia transparente de uma forma que ela não encontrava há anos. Não tem obrigação alguma, afirmou Helena suavemente. Daniel assentiu. Eu sei, mas eu achava que devia falar isso pessoalmente. Obrigado, senhora Vasconcelos, por mim e pela minha filha. Helena observou o rosto dele com mais atenção. Ele parecia exausto, mas havia uma dignidade ali que a impressionava. Algo nele despertava aquela memória constante de seu marido. A forma como segurava a filha pela mão, a paciência no olhar, o cuidado com cada palavra dita. Foi um gesto pequeno, Daniel, de verdade, insistiu Helena com doçura. Ele hesitou. Às vezes pequenos gestos são os maiores, respondeu ele com uma calma profunda. A frase fez o coração dela parar por um segundo. Era algo que o marido teria dito. Era algo que ela mesma havia esquecido. Ana balançou a mão livre. Muito obrigada pelo jantar, moça elegante. Helena soltou uma risada espontânea. Não lembrava quando fora a última vez que rira assim. De nada, querida. Daniel sorriu ao ver a interação. Um sorriso tímido, mas sincero. Bom, eu já atrapalhei demais, disse ele recuando um passo. Não atrapalhou, respondeu Helena rapidamente. O silêncio se formou entre eles por alguns segundos, carregado de algo indefinido, mas bom. Algo que parecia nascer ali, ainda tênue, ainda nebuloso, porém real. Daniel respirou fundo e se preparou para ir embora. Ana o puxou. Papai, e se a moça quiser conhecer o meu desenho? Daniel ficou sem jeito. Ana, a senhora é uma mulher muito ocupada. Não podemos tomar o tempo dela. Helena sorriu. Eu adoraria ver. Os olhos de Ana brilharam. A pequena tirou um papel dobrado do bolso do vestido. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Representava o restaurante, ela e o pai se abraçando, e uma figura feminina sorrindo de longe. Helena reconheceu a si mesma, não porque fosse idêntica, mas porque a criança havia desenhado seu vestido azul escuro. O gesto a desmontou por dentro. Ficou lindo, disse Helena, agachando-se para ficar à altura da menina. Você tem muito talento. Ana abriu um sorriso largo. Daniel, por sua vez, abaixou o olhar com uma expressão de orgulho e constrangimento ao mesmo tempo. Obrigada, moça elegante, respondeu a pequena com entusiasmo. Helena levantou-se e olhou para Daniel. Se algum dia precisarem de ajuda, podem me procurar. Não estou prometendo resolver milagres, mas posso tentar. Daniel ficou imóvel por alguns segundos. A frase parecia ter sido inesperada para ele. A expressão mudou, como se estivesse lutando entre o orgulho e a necessidade. Eu agradeço, disse ele finalmente. Mas eu tento resolver as coisas sozinho. É importante para mim ensinar isso à minha filha. Entendo, afirmou Helena com sinceridade. E respeito isso. Não ofereço ajuda por pena, e sim porque entendo como a vida pode ser dura às vezes. Daniel segurou novamente a mão da filha. Às vezes é muito dura, respondeu ele baixinho. A sinceridade crua daquela frase fez Helena sentir uma pontada no peito. Ela se reconheceu ali. Ela conhecia o significado de carregar o mundo nos ombros enquanto tentava manter os filhos protegidos. Cuide bem da Ana, disse ela. Cuido. Ela é tudo para mim. Eu sei, disse Helena, olhando para eles com um carinho inesperado. Eu vejo isso. O silêncio retornou. Não era desconfortável. Era um silêncio que comunicava algo que palavras não alcançavam. Um reconhecimento mútuo de responsabilidades e cicatrizes. Por fim, Daniel agradeceu mais uma vez e começou a se afastar. Ana acenou energicamente.
Tchau, moça elegante. Se eu te ver de novo, posso te mostrar mais desenhos. Helena sentiu o sorriso crescer sem esforço. Eu adoraria. O pai e a filha seguiram em direção à rua. Helena permaneceu parada por alguns instantes, observando a figura dos dois se afastar entre as pessoas, pequenos no meio da imensidão da cidade. Algo dentro dela se expandia, como se a gentileza que havia oferecido tivesse retornado em uma versão muito maior. E era apenas o começo. De volta ao elevador, Helena encostou as costas na parede espelhada e fechou os olhos por um instante. A respiração estava leve, mas o peito acelerado. Não era ansiedade, era outra coisa. Algo parecido com lembrança viva de quem ela já foi um dia. Algo parecido com esperança. Quando chegou ao apartamento, Lara correu para abraçá-la. Lucas a observava com atenção, como sempre. "Mamãe, você está diferente", disse ele. Helena abaixou-se para pegar os dois no colo ao mesmo tempo. Sentiu o cheiro dos cabelos deles, a mistura de infância e segurança. "Estou tentando ser alguém melhor", respondeu ela com honestidade. "Você já é", disse Lara com convicção. "Mas agora está mais bonita por dentro." Helena riu enquanto uma lágrima ameaçava cair, mas manteve a postura, respirando fundo para não emocionar demais as crianças. O gesto da noite anterior tinha sido apenas o início. A conversa com Daniel havia acendido algo maior. Um caminho novo começava a se formar, ainda incerto, mas cheio de significado. Ela não sabia para onde aquilo a levaria. Não sabia o que estava prestes a mudar em sua vida, mas sentia no fundo do peito que tudo estava apenas começando. E que aquela simples atitude impensável tinha aberto as portas para algo que transformaria o destino deles de formas que ela ainda não podia imaginar. A semana começou com um ritmo intenso para Helena. As responsabilidades da empresa se acumulavam, reuniões surgiam uma atrás da outra e, como sempre, ela mantinha o controle absoluto. Era o tipo de ambiente onde se sentia segura, onde cada variável podia ser organizada, alinhada e moldada conforme suas decisões. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia algo em sua mente que escapava ao controle. Algo que surgia nas horas mais inesperadas. O rosto de Daniel, ou mais especificamente, a forma como ele segurava a mão da filha com tanto cuidado. A expressão tranquila mesmo em meio às dificuldades. O olhar honesto durante a conversa no prédio da empresa. A lembrança de tudo aquilo insistia em voltar. Durante uma apresentação sobre a nova estratégia de publicidade, Helena percebeu que não estava totalmente ali. As palavras do diretor de marketing ecoavam pela sala, mas a imagem mental de Ana mostrando o desenho continuava presente. A maneira como Daniel falara sobre ensinar a filha a enfrentar o mundo mexera com ela mais do que queria admitir. Quando a reunião terminou, Helena saiu para respirar um pouco na sacada do Visidutum quarto andar. A vista para a cidade era ampla, mas nada parecia amplo o suficiente para acomodar o que sentia. A perda do marido deixara uma sombra que ela aprendera a contornar. No entanto, o encontro com Daniel não despertara dor, e sim outra coisa. Uma espécie de lembrança de quem ela havia sido antes do luto endurecer cada parte de si. Ela fechou os olhos por alguns segundos. "Você está bem?" perguntou a voz familiar de Tânia, sua assistente. Helena abriu os olhos lentamente. "Estou só pensando." Tânia a observou com carinho. Era uma mulher mais velha, experiente, que a acompanhava havia mais de 10 anos. Sabia distinguir quando Helena estava cansada ou apenas desconcentrada. "Se precisar sair mais cedo, posso reorganizar a agenda." Helena inspirou e voltou o olhar para a cidade. "Acho que vou fazer isso. É melhor hoje." Tânia sorriu. "Claro, seus filhos vão gostar." Helena assentiu, mas no fundo sabia que a necessidade de sair mais cedo tinha outro motivo. Era como se a conversa com Daniel tivesse deixado algo inacabado, algo que agora pulsava com força. Ao chegar em casa, encontrou Lara e Lucas fazendo desenhos na sala.
A mesa estava repleta de folhas coloridas, lápis espalhados e 2 garrafinhas de suco. A cena trouxe um calor imediato ao peito de Helena. Chegou cedo hoje, disse Lucas sem tirar os olhos do desenho. Tive uma brecha na agenda, respondeu ela sorrindo. Lara levantou-se rapidamente e correu até a mãe. Olha o que eu fiz para você. A menina entregou um desenho com um sol brilhante, 2 crianças e uma mulher sorrindo. Helena reconheceu o vestido que usava no restaurante. O coração dela amoleceu. Está lindo, meu amor. Enquanto abraçava a filha, percebeu que a imagem de Lara sorrindo ao seu lado se misturava com a imagem de Ana, mostrando o próprio desenho. Era como se as 2 crianças compartilhassem algo que ela não conseguia definir. Uma sensibilidade inocente que reacendia sentimentos há muito adormecidos. Lucas ergueu o desenho dele em silêncio. Era um barco simples, mas muito bem detalhado. Para você também, disse ele com um leve rubor nas bochechas. Helena sorriu. Obrigada, meu querido. Vou guardar os 2 na minha mesa. Os gêmeos voltaram às atividades e Helena ficou observando-os por alguns minutos. Ela se sentia cercada por algo que não sentia havia meses. Um alívio suave, quase como se estivesse respirando profundamente pela primeira vez desde que o marido se fora. Ainda assim, havia uma inquietação no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. 2 dias depois, essa sensação ganhou forma. Helena estava no estacionamento subterrâneo do prédio da empresa, pronta para ir embora. O dia tinha sido longo, mas produtivo, e ela estava ansiosa para encontrar as crianças. De repente ouviu uma voz chamando atrás dela. Senhora Vasconcelos. O som fez Helena se virar rapidamente. Daniel estava ali, caminhando em sua direção, com passos contidos. Ele parecia ainda mais cansado do que antes, com uma mochila simples pendurada no ombro. Daniel, disse Helena com surpresa. Está tudo bem? Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça, mas o olhar dizia o contrário. Eu tentei ligar para o número do setor de atendimento na empresa. Eles disseram que seria difícil falar com a senhora, então resolvi vir pessoalmente. Desculpe aparecer assim. Helena franziu levemente a testa. O que aconteceu? Daniel hesitou antes de responder. Colocou a mão no bolso e apertou algo dentro dele, como se precisasse reunir coragem. Eu fui demitido hoje. O impacto da frase atingiu Helena como um frio repentino. Ela deu um passo à frente, preocupada. O que houve? A empresa onde eu trabalhava está passando por cortes. Começaram pelas áreas com contratos temporários. E o meu era um deles. Não foi por desempenho. Pelo menos foi isso que disseram. Eu acreditava que renovariam, mas não aconteceu. O olhar dele estava firme, mas triste. Sinto muito, disse Helena com sinceridade. E Ana? Está com a vizinha. Eu não queria que ela visse como eu estava. Não é a primeira vez que a vida fica assim, mas desta vez é diferente porque ela é maior. Percebe tudo. Helena sentiu uma pontada forte no peito. O modo como ele falava sobre a filha tocava uma parte profunda de si. A parte que também lutava diariamente para proteger seus próprios filhos do peso do mundo. Você procurou outras vagas? Perguntou ela. Sim, desde o meio-dia. Mas muitos lugares pedem experiência maior do que a minha. Outros têm processos longos. O problema é que o aluguel vence em 15 dias. E a escola da Ana depende de algumas taxas que preciso quitar este mês. Não quero que ela perca o que conquistou. Helena respirou fundo. O instinto dela era imediato. Queria resolver tudo. Queria garantir segurança, oferecer suporte, pagar as contas, proteger aquela criança como protegeria os próprios filhos. Mas sabia que Daniel não buscava caridade. Ele buscava dignidade. Eu não sei por que estou falando tudo isso para a senhora, disse ele desviando o olhar. Talvez porque ontem, quando conversamos, senti que podia confiar. Não sei se faz sentido. Helena apertou a alça da bolsa. Faz sentido. E eu agradeço pela confiança. Daniel passou a mão pelos cabelos, exausto.
Eu não vim pedir nada. Só precisava falar com alguém antes de ir para casa. Às vezes é difícil ser forte o tempo todo. Helena sentiu o chão estremecer sob os pés. Ela conhecia exatamente essa sensação, talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Você já pensou em pedir ajuda a alguém próximo? Perguntou ela com cautela. Daniel soltou um riso breve, quase triste. Não tenho família por perto. E os poucos amigos que tenho estão em situações parecidas. Ficaria ainda mais difícil pedir. Helena assentiu devagar. Eu entendo. Os olhos de Daniel encontraram os dela. Não havia pedido ali, mas havia verdade. Uma transparência que a deixava vulnerável de um modo que não sentia havia anos. Se eu fizer algo por você ou pela Ana, disse Helena com firmeza, não será por pena. Quero deixar isso claro. Daniel piscou devagar, absorvendo cada palavra. Eu sei, a senhora não tem esse tipo de olhar. O comentário a atingiu mais profundamente do que deveria. Eu posso tentar te ajudar a encontrar algo, completou Helena. Tenho contatos em muitas áreas. Posso fazer algumas ligações. Ver o que existe disponível. Daniel pareceu querer dizer algo, mas conteve a resposta. O orgulho lutava com a necessidade. O homem equilibrava os dois sentimentos como quem equilibra o mundo nas próprias costas. Eu aceito, disse ele finalmente. Não porque quero depender, mas porque preciso pensar na minha filha primeiro. Se eu tiver que engolir meu orgulho para ela ficar bem, eu faço. Helena sentiu uma admiração intensa. Então eu ajudo, disse ela com convicção. Não prometo resultados imediatos, mas prometo tentar. Obrigado, respondeu Daniel. O silêncio se instalou entre os dois. Um silêncio que não era vazio. Era cheio de significado, cheio de humanidade, cheio de coisas que estavam nascendo sem que nenhum deles percebesse por completo. Isso, se quiser, disse Helena após alguns segundos, posso te levar até sua casa. Já estamos no estacionamento. Seria rápido. Daniel levantou as mãos de leve. Eu aprecio a oferta, mas prefiro ir de metrô. A Ana já deve estar me esperando. Helena assentiu. Entendo. Mas me avise quando chegar, só para eu saber que está tudo bem. Ele hesitou por um instante, depois assentiu. Aviso sim. Daniel se despediu com um aperto de mão firme. Helena sentiu o toque dele por um tempo maior do que esperava. Ele subiu as escadas que levavam à rua, enquanto ela permaneceu diante do carro, imóvel, tentando processar o que sentia. A noite estava apenas começando. Mas o mundo de Helena já havia mudado de novo. Quando chegou em casa, encontrou os filhos preparando um pequeno teatro improvisado na sala. Eles correram para abraçá-la e Helena retribuiu, mas sua mente estava em outro lugar. Daniel carregava um peso que ela entendia profundamente. A precariedade, o medo de falhar com os filhos, a luta constante para proteger o pouco que se tinha. Enquanto os ajudava a montar o cenário do teatrinho, Helena percebeu como estava muda. Seus pensamentos estavam intensos demais para serem expressos. Depois que as crianças dormiram, ela sentou-se na poltrona da sala com uma xícara de chá quente. Observou a luz da rua entrando pela janela. Então abriu o celular. Uma mensagem chegou. Daniel, cheguei bem. Obrigado por perguntar. E obrigado por ouvir. Helena permaneceu olhando para a tela por longos segundos. Então respondeu. Helena, conte comigo. Vamos encontrar uma solução. Não está sozinho nessa. Ao enviar a mensagem, ela sentiu algo novo emergir no peito. Não era apenas empatia, não era apenas solidariedade. Era um fio invisível que agora ligava sua vida à dele. E ela sabia, com absoluta clareza, que aquele fio ainda se tornaria muito mais forte, muito mais necessário e muito mais transformador. A semana seguinte começou com uma sensação de espera silenciosa na casa de Helena. O ar parecia suspenso, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ela tentava manter a rotina normal, levando as crianças para a escola e participando das reuniões da empresa,
Mas sua mente voltava constantemente a Daniel e à situação difícil que ele enfrentava. Nos dias anteriores, Helena havia feito uma série de ligações discretas. Ligou para conhecidos, para agências, para empresas parceiras. Pediu recomendações, pediu informações, pediu oportunidades. Não mencionou nomes, apenas descreveu o perfil de um profissional honesto, dedicado e competente. Algo em sua voz deixava claro que ela acreditava verdadeiramente na pessoa que estava tentando ajudar. As respostas foram promissoras, mas nenhuma imediata. Algumas empresas estavam avaliando vagas de curto prazo. Outras pediram currículo e prometiam retorno. Era um começo, mas ainda insuficiente para aliviar a ansiedade crescente que Helena sentia no peito. A urgência não vinha apenas das necessidades de Daniel, mas também da sensação clara de que algo estava se movimentando dentro dela. Na quarta-feira, durante uma reunião com os diretores financeiros, o celular dela vibrou discretamente. Helena olhou a tela e viu o nome de Daniel. Uma mensagem curta. Daniel, aconteceu um problema na escola da Ana. Preciso falar com você. O coração de Helena acelerou. Ela pediu licença brevemente e saiu da sala, caminhando até o corredor silencioso. Daniel, o que houve? Perguntou assim que atendeu. A voz dele estava tensa, e Helena reconheceu o esforço que ele fazia para soar calmo. A escola ligou pedindo para eu ir lá. Ana passou mal durante a aula e desmaiou. Já estou indo para o hospital. Ela está consciente, mas fraca. Disseram que pode ser falta de alimentação adequada. Eu não devia ter deixado isso acontecer. Helena sentiu o sangue gelar. Vou encontrar você no hospital. Me mande o endereço. Não precisa, Daniel, interrompeu ela firme. Me mande o endereço. Após um silêncio breve, ele enviou. Helena voltou à sala, pediu que adiassem a reunião e saiu rapidamente. A cada passo em direção ao estacionamento, sentia a respiração mais pesada. Ana desmaiara e Daniel enfrentava aquilo sozinho. O pior pesadelo de qualquer pai. O hospital ficava em um bairro mais afastado. O prédio antigo tinha corredores estreitos, cheiro constante de desinfetante e iluminação fria. Helena caminhava com pressa, procurando o setor infantil. Quando finalmente encontrou, viu Daniel sentado em uma cadeira de plástico, a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Quando ele ergueu o rosto, Helena viu o cansaço profundo em seu olhar. A ansiedade marcava cada traço. Ela está ali, disse ele apontando para a porta do quarto. Está dormindo. O médico disse que provavelmente é fraqueza. Ela tem se alimentado menos ultimamente. Não percebi o quanto. Fui tão idiota. Helena aproximou-se e colocou uma mão no ombro dele. Não diga isso. Não é culpa sua. A vida se torna pesada demais às vezes. Você está fazendo o que pode. Os olhos de Daniel brilharam com uma emoção contida. Eu deveria fazer mais. Deveria ter percebido. Ela nunca desmaiou antes. Você está lutando sozinho há muito tempo, disse Helena com suavidade. É natural que algumas coisas passem despercebidas. Não significa que você a ama menos. Daniel inspirou profundamente, tentando se recompor. O médico vai voltar daqui a pouco para dar um relatório. Eu só preciso que ela fique bem. Eu faria qualquer coisa por isso. Helena percebeu a sombra de medo que tomava conta dele. Era o medo de perder algo insubstituível. Era o medo que ela mesma conhecera quando o marido adoecera rapidamente, deixando pouco tempo para compreender o que estava acontecendo. O flashback veio de forma repentina. Ela no hospital. O marido na cama, pálido. Os exames sem respostas claras. O medo crescendo como um grito silencioso. E ela tentando parecer forte diante dos filhos. Helena fechou os olhos por um instante e respirou fundo, afastando a lembrança. Posso entrar para vê-la? Perguntou Helena. Daniel assentiu. Ela caminhou até o quarto. Ana estava deitada, pequena demais para aquela cama grande. O rosto pálido contrastava com o cobertor colorido.
Um ursinho gasto repousava ao lado dela. Helena aproximou-se devagar, sentindo o coração apertar. A fragilidade da menina era chocante. Era como se todo o peso da vida tivesse caído sobre um corpo tão pequeno. Ela alisou de leve o cabelo da criança sem acordá-la. "Você vai ficar bem", murmurou com carinho. "Prometo que vamos te ajudar." Ao dizer aquelas palavras, Helena percebeu que não falava apenas para a menina. Falava também para si mesma, para a parte dela que carregava a culpa por não ter agido mais cedo. Para a parte que ainda se recuperava da dor antiga que a tornara rígida demais. Quando saiu do quarto, encontrou Daniel de pé, as mãos nos bolsos, claramente preocupado. "Posso perguntar algo?", disse ele com um tom hesitante. "Claro. Por que você está fazendo tudo isso? Eu sou grato de verdade, mas não entendo. Existem pessoas enfrentando coisas piores do que eu. Por que eu?" A pergunta ficou no ar como um peso. Helena demorou alguns segundos antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque temia que revelá-la fosse abrir uma porta que ainda não estava pronta para atravessar. "Porque eu vi algo em você", respondeu ela finalmente. "Vi alguém lutando contra o mundo inteiro sem perder a bondade. Vi um pai que daria tudo pela filha. Vi alguém que me lembrou que a vida ainda pode ser bonita mesmo quando é dura. E porque eu sei o que é sentir que você tem que carregar tudo sozinho." Daniel a observava atentamente. "Você fala como se tivesse enfrentado isso." "Eu enfrentei", disse ela com sinceridade. "Mas não estava realmente sozinha, mesmo que eu achasse que estava." Daniel abaixou a cabeça, respirando fundo. "Eu não queria que a Ana chegasse a esse ponto. Ela merece algo melhor. E você vai conseguir dar isso a ela", afirmou Helena com firmeza. "Só não precisa fazer tudo sem apoio." Os olhos de Daniel encontraram os dela. O silêncio que se instalou tinha um peso diferente. Não era o silêncio de duas pessoas que não sabem o que dizer. Era o silêncio de duas pessoas que se reconheciam profundamente. Antes que pudessem continuar, o médico entrou com a prancheta na mão. Depois de ouvir as orientações médicas e garantir que Ana ficaria em observação apenas por algumas horas, Daniel e Helena saíram para tomar um ar na área externa do hospital. Era um jardim simples, com bancos e algumas plantas resistentes à poluição da cidade. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados. Helena sentou-se ao lado de Daniel, que parecia exausto e ao mesmo tempo aliviado. "Ela vai ficar bem", disse Helena com suavidade. "Eu sei, mas quando você vê seu filho assim, tão frágil, sente como se tudo desabasse. Eu não posso perder a Ana. Ela é tudo o que tenho." Helena ouviu as palavras com atenção. A vulnerabilidade de Daniel era quase palpável. E apesar de saber que ele tentava manter uma postura firme, a tristeza por trás dos olhos era inevitável. "Você não vai perder", disse ela. "E eu vou te ajudar a garantir isso." "Não sei como agradecer", respondeu Daniel. "Não quero parecer fraco." Helena virou o rosto para ele. "Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem." O silêncio se estendeu por alguns instantes. Daniel parecia absorver a frase com atenção. Então ele soltou o ar lentamente. "Tem outra coisa." O tom dele mudou e Helena reconheceu imediatamente que algo pesado vinha a seguir. "O que aconteceu?" ela perguntou. Daniel pareceu lutar consigo mesmo antes de falar. "A empresa onde eu trabalhava me dispensou de forma injusta. Eles alegaram cortes, mas ouvi de um colega de confiança que, na verdade, fui substituído por alguém que tinha contatos com os supervisores. Eu fui preterido porque não tenho ninguém por mim. Não fiquei sabendo na hora. Descobri hoje." Helena sentiu a indignação subir à superfície. "Isso é sério e injusto. Você não deveria ter passado por isso." "Eu já passei por muita coisa assim", disse Daniel com um sorriso amargo. "Gente que consegue subir rápido porque tem sobrenome forte. Gente que ignora quem está lutando. Mas eu sempre tentei ser correto. Sempre tentei fazer meu trabalho da melhor forma. E mesmo assim, eu perco.
A revolta dele era silenciosa, mas profunda. Era o tipo de dor que se acumulava com o tempo. Você não perdeu, disse Helena. Eles perderam alguém íntegro. Daniel olhou para ela com surpresa. Você fala como se eu fosse alguém importante. Você é, respondeu Helena com convicção. Talvez não para a empresa que te dispensou, mas para sua filha. E agora para mim também. O impacto da frase ficou evidente no rosto dele. Uma mistura de surpresa, emoção e dúvida atravessou seu olhar. Helena, você está indo além do que eu esperava. Eu tenho medo de me apoiar demais em você. Eu sei o que é temer depender de alguém, ela respondeu com calma. Mas também sei que negar ajuda por orgulho pode destruir o que amamos. Eu aprendi isso da pior maneira. Daniel observou o rosto dela, procurando algo nas entrelinhas. Você sofreu muito com a perda do seu marido, não sofreu? O mundo pareceu parar por um breve instante. A pergunta tocou diretamente a ferida mais profunda de Helena. Ela inspirou fundo. Sofri. E demorei demais para aceitar que não precisava enfrentar tudo sozinha. Eu me tornei alguém dura, alguém que não deixava ninguém se aproximar demais. A dor me transformou, mas não da forma certa. Eu esqueci quem eu era. Daniel desviou o olhar para o horizonte. Às vezes acho que estou esquecendo quem eu sou também. Então vamos te ajudar a lembrar, disse Helena com suavidade. Daniel virou-se lentamente para ela. E havia algo novo no olhar dele, algo que não existia antes, algo que cruzava a linha entre confiança e afeto. Helena, você é uma pessoa muito diferente do que imaginei quando te vi pela primeira vez. Ela sorriu de leve. E o que você imaginou? Que você era distante, que vivia num mundo que não tinha espaço para gente como eu, que era poderosa demais para olhar para alguém que luta todos os dias. Talvez eu pareça assim, disse Helena, mas não quero ser. Você está mudando, afirmou Daniel. Eu consigo ver. Helena sentiu o peso da verdade. Estava mudando, sim. Não por ele, mas porque a vida estava a empurrando para um caminho que ela não sabia que ainda existia. Antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Era a escola, provavelmente pedindo documentos para justificar a ausência de Ana. Daniel atendeu brevemente e depois guardou o telefone. Preciso levar alguns papéis amanhã, mas antes disso vou precisar resolver outra coisa. Helena o encarou com preocupação. O que foi? Eu tenho que conversar com meu antigo supervisor. Ele me prometeu a renovação do contrato. Quero entender por que mentiu. E saber se tenho algum direito de contestar. Helena imediatamente percebeu o risco emocional daquela decisão. Daniel estava vulnerável, tenso, carregado de frustração. Não vá sozinho. Eu tenho que ir, respondeu Daniel. Não posso permitir que passem por cima de mim dessa forma. Preciso mostrar que eu existo. O olhar determinado dele despertou em Helena algo que ela não sentia há muito tempo. Uma sensação de cuidado profundo, uma vontade intensa de protegê-lo. Então eu vou com você, disse Helena com firmeza. Daniel pareceu atônito. Não precisa. É meu problema. Agora não é só seu, respondeu ela. Eu quero estar lá. Quero garantir que ninguém te diminua de novo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo aquilo. Então assentiu devagar. Obrigado. De verdade. O peso do momento era tão grande que nenhum dos dois conseguia se mover. O sol já havia desaparecido e o hospital começava a acender as luzes externas. Helena sentiu a respiração prender por um instante. Algo estava mudando. Algo importante. Algo que ela não poderia evitar nem retroceder. A vida a estava guiando para um caminho que exigiria coragem, verdade e entrega. E pela primeira vez desde que perdera o marido, Helena sentiu que estava pronta para seguir, com Daniel e com a pequena Ana. O destino deles estava começando a se entrelaçar, e a transformação que estava por vir mudaria tudo. A manhã seguinte amanheceu com nuvens baixas cobrindo a cidade. O ar estava úmido, pesado, como se o céu previsse que aquele dia traria algo marcante.
Helena acordou mais cedo do que o habitual, tomou café em silêncio e observou os filhos enquanto ainda dormiam. Eles pareciam tão tranquilos que quase a fez questionar se deveria mesmo se envolver mais profundamente na vida de Daniel. Mas a dúvida durou apenas alguns segundos. Desde o primeiro gesto no restaurante, algo dentro dela vinha despertando. E agora, diante da fragilidade de Ana e da injustiça que Daniel enfrentava, recuar não era uma opção. Era como se a vida tivesse colocado tudo aquilo em seu caminho para lembrá-la da própria humanidade. Ela deixou uma nota carinhosa para os gêmeos na mesa da cozinha e saiu de casa cedo. No trajeto até o endereço marcado, sentiu o coração bater de forma inconstante. Não era medo, era expectativa. Era consciência de que aquele passo mudaria algo em definitivo, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. Daniel a aguardava na calçada da empresa onde trabalhara. Estava com a mesma camisa simples, mas bem passada. O rosto demonstrava preocupações que ele tentava disfarçar. Assim que a viu, endireitou a postura. "Obrigado por ter vindo", disse ele com sinceridade. "Eu prometi que estaria ao seu lado", respondeu Helena com um tom firme. Os dois entraram juntos no prédio. O lugar era simples, com paredes brancas e iluminação fria. Havia pessoas trabalhando em computadores, analisando documentos, correndo entre setores. Daniel caminhava com passos calculados, consciente de que aquele era o lugar onde dedicara meses de esforço, onde colocara esperanças silenciosas. Ao chegarem à recepção, Daniel pediu para falar com o supervisor. A atendente, surpresa ao ver Helena ao lado dele, fez a ligação rapidamente. Minutos depois, um homem de terno simples, mas bem alinhado, apareceu no corredor. O semblante dele se alterou ao ver Daniel acompanhado. "Daniel", disse o supervisor com um sorriso ensaiado, "eu estava prestes a te ligar." Daniel não respondeu de imediato. Helena percebeu tudo. O tom falso, a tentativa de suavizar uma situação injusta. "Podemos conversar na sua sala?" perguntou Daniel. O supervisor hesitou, mas não pôde recusar. Ele os guiou até uma sala estreita com uma janela pequena. Assim que a porta se fechou, Daniel respirou fundo. "Eu quero entender por que você me prometeu a renovação do contrato e depois deu a vaga para outra pessoa." O supervisor ajeitou a gravata desconfortável. "Daniel, como eu expliquei, houve cortes, ajustes internos. A decisão não foi minha." "Foi sim", rebateu Daniel com firmeza. "Eu descobri que a pessoa contratada assumiu a minha função. Alguém sem experiência, mas com algum tipo de indicação. Isso não é corte, isso é substituição." O supervisor olhou para Helena rapidamente, talvez temendo quem ela era, talvez percebendo que aquela conversa tinha mais peso do que esperava. "Senhor, eu preciso que entenda que empresas tomam decisões difíceis. Não é pessoal." Daniel deu um passo à frente. "É pessoal quando minha filha adoece, porque eu não tenho dinheiro suficiente para garantir o básico. É pessoal quando cumpro tudo o que pedem, e ainda assim sou descartado sem explicação." A voz dele estava firme, mas carregada de dor. Helena observava com atenção. Havia orgulho em Daniel, havia dignidade, havia força, e ao mesmo tempo havia uma vulnerabilidade urgente que ela reconhecia profundamente. "Posso dizer algo?" perguntou Helena com calma. O supervisor engoliu em seco. "Claro, eu sou Helena Vasconcelos." O rosto do homem empalideceu. Todos na cidade sabiam quem ela era, a força que sua empresa tinha, o impacto que seu nome gerava. "Eu não vim aqui para intimidar ninguém", continuou Helena, "mas vim para garantir que este homem seja tratado com o mínimo de respeito. Ele veio pedir explicações honestas, não justificativas genéricas." O supervisor respirou fundo e se sentou, demonstrando derrota. "Eu entendo. Sim, houve influência externa. Alguém pediu a vaga. Foi imposto a mim. Eu deveria ter sido mais claro com você, Daniel. Eu errei nisso."
Daniel cerrou o punho discretamente, mas manteve o controle. É só isso que eu queria. A verdade, o supervisor o encarou. Você foi um dos melhores funcionários que já tivemos. Sinto muito pelo que aconteceu. Posso fornecer documentos que te ajudem a conseguir outra vaga e posso também recomendar você formalmente. Helena observou Daniel respirar fundo, absorvendo cada palavra. Havia tristeza, mas também alívio. Obrigado, respondeu Daniel. Aceito a recomendação e espero que ninguém mais passe por isso. A conversa terminou ali, mas a mudança já estava plantada. A injustiça tinha sido exposta, a dignidade de Daniel restituída. Ao saírem do prédio, ele parou na calçada e respirou o ar da rua com intensidade. Obrigado, Helena. Eu jamais teria conseguido isso sozinho. Mas você enfrentou a situação sozinho por muito tempo, respondeu ela. Hoje só tive a chance de ver sua coragem. Daniel passou a mão pelo rosto, claramente emocionado. Não sei como explicar o que isso significa. Não precisa explicar, disse Helena com gentileza. Eu entendo. O vento frio soprou entre eles. E naquele momento, algo invisível se formou. Algo que não era amizade comum, nem apenas gratidão. Era um elo profundo, feito de dor compartilhada, descobertas, respeito e esperança. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir cedo. Ficou sentada na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Pensava em Daniel e em Ana. Pensava no marido e nas lembranças que ainda vinham em ondas. Pensava nos filhos e no futuro. Ela percebeu que estava mudando e que a mudança vinha de dentro para fora. Era como se a vida estivesse devolvendo a ela algo que havia sido tirado, algo que parecia adormecido desde a perda. A verdade era que ajudar Daniel não era apenas um gesto de bondade, era também um processo de cura. Ela sentia que estava reconstruindo algo essencial dentro de si. O celular vibrou. Daniel. Ana já está melhor. Está brincando com o ursinho agora. Obrigado por tudo hoje. Helena sorriu. Helena, fico feliz. Mande um abraço para ela. E para você também. O tempo entre a mensagem enviada e a resposta dele pareceu mais longo do que realmente era. Daniel, o abraço eu recebo. Obrigado por acreditar em mim. Ninguém faz isso por mim há muito tempo. Helena sentiu o coração aquecer. Helena, você merece. Então, após alguns segundos, Daniel enviou mais uma mensagem. Daniel, eu não sei o que seria de mim sem você. E Helena leu a frase como quem recebe uma verdade que transforma algo internamente. Ela respondeu. Helena, você não está sozinho, não mais. Os dias seguintes foram decisivos. Helena conseguiu, através de uma conexão profissional, marcar uma entrevista importante para Daniel em uma empresa de logística renomada. Quando contou a ele, Daniel ficou imóvel por alguns segundos, como se tentasse aceitar que uma porta grande estava se abrindo. A entrevista foi marcada para amanhã de segunda-feira. Daniel passou o fim de semana estudando, revisando habilidades e preparando respostas. Helena o ajudou, enviando materiais e dicas. Ana acompanhou tudo com entusiasmo infantil, feliz ao ver o pai motivado novamente. Na segunda-feira, Daniel chegou cedo. Vestiu a melhor camisa que tinha, arrumou o cabelo e praticou a postura diante do espelho. Helena ficou esperando a notícia, ansiosa como se fosse ela na entrevista. 2 horas depois, o celular dela vibrou. Daniel, consegui. Fui contratado. Começo na quarta-feira. Helena levou a mão ao rosto emocionada. As lágrimas surgiram sem aviso, mas eram lágrimas boas. Eram lágrimas de vitória. Ela respondeu. Helena, eu sabia. Parabéns. Você merece cada parte disso. Poucos minutos depois, outra mensagem chegou. Daniel, quero te ver hoje. Quero agradecer olhando nos seus olhos. O coração de Helena acelerou com intensidade. Ela respondeu apenas, Helena, quero te ver também. O encontro foi no mesmo restaurante onde tudo havia começado. Quando Helena chegou, Daniel estava sentado na mesma mesa afastada, mas agora com uma postura diferente. O semblante era mais leve,
mais confiante, mais esperançoso. Ana também estava lá, segurando um novo desenho. Quando viu Helena, correu até ela com uma alegria pura. Moça elegante, olha o que eu fiz! O desenho mostrava 3 adultos e 3 crianças de mãos dadas. No meio, um sol enorme iluminava tudo. Helena sentiu o coração pulsar de um jeito que não sentia há muito tempo. Daniel levantou-se e caminhou até ela. Obrigado por acreditar em mim, disse ele com uma sinceridade que tocava profundamente. Obrigado por ver quem eu sou quando o mundo não via. Helena respirou fundo, absorvendo aquela emoção. Obrigado você, disse ela, por me lembrar de quem eu sou. Daniel deu um passo à frente. Não houve pressa. Não houve exagero. Havia apenas verdade. Ele segurou as mãos de Helena com cuidado, como se segurasse algo precioso. Você mudou a minha vida, disse ele, e espero poder retribuir isso um dia. Não com dinheiro ou favores, mas com presença, com verdade. Helena sorriu emocionada. Acho que você já está retribuindo. Ana observava os dois com olhos curiosos. Lara e Lucas, que Helena trouxera de surpresa, chegaram em seguida. As 3 crianças rapidamente começaram a conversar como velhos amigos. Os adultos se sentaram. E pela primeira vez desde a perda do marido, Helena sentiu que havia espaço em seu coração para algo novo. Não um substituto, mas algo que renascia de forma diferente, saudável, luminosa. Enquanto os filhos riam ao redor da mesa, Daniel olhou para Helena com ternura. O inesperado pode ser a melhor parte da vida, disse ele. Helena concordou. O inesperado transformou tudo. Ela olhou para as crianças, depois para Daniel. E soube com certeza que a atitude que tomara naquela noite no restaurante não havia mudado apenas o destino dele. Tinha mudado o dela também. A vida, finalmente, estava começando de novo.